E o escritório da advogada Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, atua em ao menos 31 processos em tramitação no Supremo Tribunal Federal, além de um contrato com o Banco Master, que já pagou 79 milhões de reais ao escritório até outubro de 2025. A atuação da mulher de Moraes envolve empresas dos setores de saúde e educação, como a operadora de planos de saúde Hapvida e o grupo educacional SEB, responsável por algumas redes de ensino. Levantamento mostra que a maior parte dos processos acompanhados por Viviane no STF teve início depois da análise de Moraes assumir a cadeira na corte em março de 2017. Das 31 causas, 22 começaram depois dessa data. Guta Pini, lembrando que em 22 de setembro desse ano, Viviane Barsi registrou em Brasília mais um escritório de advocacia, o Barsi e Barsi, um fato que ocorreu ali na esteira, no mesmo dia em que o governo de Donald Trump estendeu ao Lex Instituto os efeitos daquela lei, da lei Magnitsky, que depois caiu 6 meses depois, na qual ela e Moraes já estavam incluídos também. Ainda assim, segundo informações do jornal O Globo, além do escritório original com sede aqui em São Paulo, o Barsi de Moraes, Sociedade de Advogados, no qual tem 9 sócios, entre eles seus 2 filhos. Há um segundo, dessa vez tendo apenas a filha Juliana como sócia. Quero te ouvir sobre essa história que repercutiu muito nas últimas horas. É mais um escândalo da nossa República. É de uma imoralidade que é tão difícil a gente ter que conviver com esse tipo de coisa no Brasil, porque vejam só, até agora, nenhuma investigação, nada. Eu fico imaginando se fosse alguém da família Bolsonaro com escritório de advocacia atuando no Supremo Tribunal Federal, com esse nível de influência. Das 31 ações, 22 estão lá depois que o ministro tomou posse como ministro do Supremo. É tudo muito minimamente estranho e suspeito. É aquilo que o Lucas estava falando, é o patrimonialismo, é a confusão da coisa pública com a coisa privada. E é uma confusão muito pertinente para eles, muito vantajosa. É inegável a questão da influência. Qual que é o maior a maior relevância, a maior importância, a maior vantagem que a Viviane pode levar aos seus clientes, se não esse lobby, se não essa influência? Quem que tinha ouvido falar nessa advogada antes? Ninguém. Qual que é o histórico dela de acadêmico e trabalhos apresentados e relevância jurídica no país? A relevância está aí, porque ela é esposa do ministro Alexandre de Moraes, está na cara. É algo tão vil para a advocacia brasileira. Quem que consegue chegar num patamar que ela chegou, ter um contrato de 129 milhões de reais com tão pouco tempo? Vejam só a influência. Então, eu fico realmente perplexa. São números exorbitantes, são números que escancaram a imoralidade, a influência, o lobby dos mais perversos, que subvertem a advocacia, subvertem a justiça, os valores da República. E o Supremo Tribunal Federal, recentemente, tentou trazer algum ar de moralidade para essa atuação dos escritórios de advocacia de suas esposas na corte, quando declararam a inconstitucionalidade de um artigo do Código de Processo Civil que proibia isso, que colocava como impedimento dos ministros de atuarem nessas ações. Vejam a que níveis que chega a falta de escrúpulo, a falta de vergonha, mas isso é sintomático, isso não é à toa. Essas pessoas, elas se sentem acobertadas pelo manto da impunidade. Elas sentem que elas têm costas quentes, costas largas, elas têm todo um aparato, todo um sistema que vai suportar qualquer coisa que aconteça, porque até agora nada. Até agora nada, nenhuma investigação aberta, nenhuma oitiva, nenhum 48 horas para alguém se explicar. Uma completa falta de equivalência na nossa justiça, nas nossas instituições. Cadê o Ministério Público Federal? Cadê a OAB? Cadê a AGU? Cadê as instituições? Ninguém fala nada. Tá tudo normal, porque realmente esse parece ser o novo normal da República do Brasil.
Falando em investigação, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, procurou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, com o alegado objetivo de fazer pressão favorável ao Banco Master. A informação foi divulgada pela jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo. A reportagem apurou que a intervenção de Moraes em favor da compra do Banco Master pelo Banco de Brasília vem sendo comentada por ministros de tribunais superiores em Brasília. O contato de Moraes com Galípolo ocorreu em um momento em que o Banco Central já havia identificado indícios de irregularidades graves na instituição. Guta, Pini e Lucas, eu começo agora por você, Lucas. O Banco Central não pretende, inclusive, divulgar nenhum comunicado oficial a respeito dos conteúdos dessas conversas nos últimos meses entre o presidente da autarquia, o Gabriel Galípolo, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, questão que levanta suspeitas, no mínimo. Mas nós temos uma iniciativa aí dentro do parlamento, do Eduardo Girão, do Marcel Van Hatten, para fazer uma CPMI e convocar essas pessoas a darem explicações. Então, eu acho que a oposição tem que aproveitar o momento que, infelizmente, Daniel, os nossos regimes autoritários, e é o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, um dos nossos vários períodos autoritários de fechamento do sistema político, de hipertrofia de um poder, ineditamente, no nosso caso, na nossa quadra histórica, o poder judiciário. E aí a Guta pergunta, cadê a reação, cadê a resistência das próprias instituições que se diz que estão funcionando plena e maravilhosamente a um escândalo como esse? Cadê o resultado disso? Cadê a resposta a isso, a altura do que se faz nesses gestos de perseguição política, como o que alveja o ex-presidente Jair Bolsonaro, que a gente mencionou há pouco aqui no programa, né? Onde está essa resistência? Quem fiscaliza o fiscal? É a grande pergunta. Porque como é que você vai desafiar um poder que é o mais grandioso hoje da República, o que dá as cartas, o que dita as regras? E eu volto ao caso da esposa do Alexandre de Moraes. Casar-se com o rei do país, com o homem mais poderoso do Brasil, é a posição em que Alexandre de Moraes se colocou e foi permitido que ele se colocasse pelos seus pares e por esse consórcio que domina o Brasil, é um negócio bastante lucrativo, né? Um empreendimento que tem um retorno garantido para você se você investe nele. É isso que aconteceu com ela. Agora a gente tem que lembrar que esses 129 milhões de contrato, né, tudo indica, esse vazamento da Malu Gaspar é mais uma evidência disso, tudo indica que esse valor não é por causa dela, né? Não é o CPF dela que está valorizado, né? Com quem ela está casada é que importa. Eu tenho que fazer aqui um reconhecimento à nossa colega, né, Malu Gaspar, que é uma jornalista que, no Globo, ela publicou recentemente uma matéria que a gente criticou, dizendo que o Brasil havia superado o golpismo, né? E tudo isso que a gente está vendo é golpe de Estado diário, transmitido em rede nacional para todo mundo ver. Então ninguém superou o golpismo, coisa nenhuma, mas ela vem sendo consistente no sentido de denunciar comportamentos inadequados, para dizer o mínimo, do Supremo, e agora tem o mérito de ter levantado esse fato escabroso que foi repercutido, inclusive, pelo Merval Pereira, que é do Conselho Editorial do Jornal Globo também. Merval Pereira, um dos jornalistas mais influentes do Brasil, que defendeu num comentário que essa questão é motivo, caso não haja explicações, e até o momento a gente tem um silêncio sepulcral por parte do Alexandre de Moraes, né? Quem falou foi o Gilmar Mendes, dizendo que tem confiança na fortaleza moral, como ele se referiu antes ao colega, né? Mas, caso não haja explicações suficientes para afastar o absurdo que foi denunciado, e foi dito que há ali gravações, que há comprovações dessa denúncia, caso não haja, isso seria motivo para impeachment. Então, é um tom, eu diria até que é caso de prisão, se a gente for levar a coisa às últimas consequências. Então, eu acho que a oposição tem que aproveitar o fato de que, dentro de um dos maiores veículos de comunicação do país, e faz parte, tem feito parte ali da redoma que protege esse regime, com as suas matérias bastante amenizando a realidade de erosão do Estado de Direito, aproveitando que uma das emissoras, um dos veículos de comunicação mais poderosos do país, tomou a dianteira para confrontar esse absurdo, acho que a oposição tem que aproveitar esse potencial de reverberação para martelar essa questão incessantemente e chamar essas pessoas realmente a se explicarem. Guta Pini, sua análise.
Com certeza, voto com o relator, Lucas Berlanza. Agora, me causa uma certa estranheza, isso está vindo justamente do Globo, viu? Porque, como você disse, passaram um pano aí todo esse tempo para o autoritarismo que está acontecendo no Brasil, esse golpe de Estado diário, e agora eles vieram com essas bombas. Então, será que isso foi longe demais, até para o Globo, até para um país como o Brasil, esse escândalo do Banco Master? Agora, tem as assinaturas mesmo para compor essa CPI lá no Senado. Eu não sei em que pé que tá as assinaturas na Câmara, se for mesmo uma CPMI, mas tem o desafio da sua instalação, que aí, se for uma CPMI, vai depender aí do Davi Alcolumbre, e se for a CPI também. Mas o fato é que, tendo ou não CPI, este fato novo que veio ao conhecimento público agora, dessa conversa entre o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o ministro Alexandre de Moraes, isso por si só já é motivo para que o Senado convoque o Galípolo para dar explicações no Senado. E não precisa de CPI para isso. Basta que ele seja convocado. E será que o Galípolo vai se colocar aí como alguém que vai sair em defesa do Alexandre de Moraes? É o que eu tenho falado sobre a questão da AGU também, que fica todo mundo querendo que o Messias seja ouvido na CPMI do INSS. E eu penso, o Messias não vai confessar que ele não entrou com as ações contra o Sindinap na época oportuna e ele errou. Não. Então, eu acredito que deveriam chamar os procuradores que trabalham com o Messias. E aí, será que esses servidores de carreira vão colocar ali a sua cabeça em defesa do Messias, se algo realmente não foi feito, se houve negligência nessa atuação? Então, nesse caso do Banco Master, eu faço o mesmo raciocínio. Ao invés de esperar que Alexandre de Moraes venha falar alguma coisa, e quem Alexandre de Moraes esperar alguma coisa dele nesse momento no mínimo, ingenuidade, depois de tudo que ele tem feito no nosso país. Então, neste momento, a oportunidade é de chamar o senhor Galípolo. Que história é essa? Que tem um ministro do Supremo ligando para Vossa Senhoria para falar sobre a venda do Banco Master. E quem que queria comprar? Um banco público iria comprar o Banco Master. E logo na sequência ali veio essa fraude. Então, o Galípolo tem muito a se explicar. Agora, em relação à conduta do ministro, ela pode, em tese, ser enquadrada em alguns crimes. Claro que tudo precisa ser apurado, mas eu estou falando aqui em tese. Vejam só, o crime de corrupção passiva, que é quando você solicita para você ou para outra pessoa uma vantagem indevida. E não foi isso que ele estava fazendo, ele estava tratando da venda do Banco Master, a compra pelo BRB. Então, isso aí não é usar a sua influência, solicitar uma vantagem. A questão também do tráfico de influência, a advocacia administrativa, que é você usar a sua condição ali de servidor público, agente público, para patrocinar a ação de alguém, para levar ali toda a sua influência para que o negócio seja, enfim, realizado, executado. Então, uma série de figuras penais que poderiam ser enquadradas nessas condutas. O crime de concussão também, exigir para si ou para outrem, ainda que fora da função, uma vantagem indevida. E a questão do abuso de autoridade, que é quando você utiliza as ferramentas da lei fora do seu espectro. Você usa ali, enfim, também a sua influência, o seu poder para conseguir algo que está fora da legislação. Então, são várias figuras penais as quais a conduta do ministro podem ser enquadradas. Então, tem muita coisa que tem que ser esclarecida. A oposição tem aí um prato cheio na mão para começar as investigações e deveria começar convocando o Galípolo. E lembrando, não é uma questão, neste caso, apenas de oposição e situação. É um escândalo da República. Isso deveria parar no Brasil. Vejam que escárnio e o quanto eles estão confortáveis de atuar desse jeito. Um ministro do Supremo Tribunal Federal pegar o telefone e ligar para o presidente do Banco Central para tratar de uma negociação entre bancos. E em segundo a matéria, houve um encontro presencial, pelo menos. Então, vejam só, tem muita coisa para ser explicada.
Guta, e por conta exatamente disso, a oposição deve apresentar, como já disse, já adiantou aqui Lucas Berlanza, deve apresentar, além de um novo pedido de impeachment, o requerimento para a criação de uma CPI para investigar o caso. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, avalia elaborar, inclusive, um abaixo-assinado para que a sociedade possa registrar o apoio à medida. O escritório de advocacia da mulher de Moraes, Viviane Barsi, mantém, portanto, aí, nós estamos falando sobre esse assunto, um contrato de prestação de serviços com o Banco Master, com pagamento mensal de R$ 3.600.000. E, segundo o Globo, o contrato tem vigência de 3 anos, poderia render cerca de R$ 130 milhões à advogada. Guta e Lucas, já o colega de corte de Moraes, ministro Gilmar Mendes, saiu em defesa dele. Em conversa com jornalistas, o magistrado disse, abre aspas, eu tenho absoluta confiança em relação ao ministro Alexandre de Moraes e não vejo nenhum problema. O Banco Master é um sinal de que as instituições estão funcionando. O Banco Central fez a intervenção, houve a investigação, prisão das pessoas. Portanto, a mim parece que é um sinal de que as instituições estão funcionando. Fecho aspas para o decano do STF, ministro Gilmar Mendes, Lucas Berlanza. Que bom que a investigação prosseguiu, mas a questão não é essa. A questão é ter havido a conversa. Só ter havido a conversa, a tentativa de pressionar, a tentativa de fazer ali um tráfico de influência, de você usar a sua posição para favorecer um investigado, para aliviar a barra de um escândalo, só isso já é o crime que está se enquadrando, tanto como um potencial crime de responsabilidade, quanto um potencial crime mesmo, como apresentou aí a Guta, com toda a capacidade dela, o conhecimento dela da área do direito, os enquadramentos penais em que isso poderia ser inscrito. Então, a questão não é essa. O Gilmar Mendes, como sempre, um grande poeta, né, praticando aí diversionismo, desviando a atenção do foco do que importa, né, o ponto não é que a investigação prosseguiu, o ponto foi a tentativa em si mesma de você, na posição em que está, usar o poder que você adquiriu, e adquiriu com a chancela dos colegas de toga, incluindo o próprio Gilmar Mendes, que acham tudo bem, por senso de corporativismo, porque têm inimigos em comum, acham tudo bem esse poder extraordinário que eles acumularam aí nesta quadra republicana. Agora, a Guta falou que essa é uma questão que deveria abalar a República, deveria abalar de governo a oposição, deveria abalar a sociedade inteira, né? Felizmente, a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam, né? O governo Lula pode até haver, por parte do PT, que a gente tem que lembrar que Alexandre de Moraes, apesar de eles terem um inimigo em comum, terem feito tudo o que fizeram para destruir esse inimigo em comum, e haver ali um senso de corporativismo, no caso especificamente do Supremo, por trás desse esforço, por trás dessa erosão, corporativismo e também, quem sabe, uma fonte de lucro, como os fatos nos sugerem, né? Apesar disso, né, e de o governo Lula precisar do STF para governar, porque quando o Legislativo, raramente isso acontece, mas quando o Legislativo resolve se insurgir contra uma questão e STF e governo Lula concordam em que essa questão deveria avançar, o Lula vai se socorrer da justiça, da nossa injustiça, né, para que aquela questão avance. Então ele precisa, para ter governabilidade, do suporte do Supremo. Mas apesar disso, a gente tem que lembrar que Alexandre de Moraes não é petista de formação, né? Pode haver aí uma rota de colisão, ele pode vir a ser visto como um incômodo por esse consórcio que hoje nos governa, a gente tem que levar isso também em consideração. Mas é muito difícil a gente imaginar que Lula vá fazer aí, o governo Lula vá fazer aí, as bases dele vão fazer aí, um enfrentamento direto àquele que eles elogiaram, que eles, com o perdão do uso da expressão popular, puxaram o saco diariamente nos últimos 3 anos como sendo o salvador, o defensor perpétuo da democracia. Então a gente só pode esperar mesmo uma reação por parte da oposição, cujas lideranças foram alvejadas por esse sistema que hoje nos governa. E como a Guta falou, em você convocar aqueles que trabalham, né, com o Messias, eu acho que é uma estratégia interessante a gente tentar procurar realmente os tagliaferros, né, para a gente lembrar das delações aí da Vaza Toga, né, que o Tagliaferro denunciou as operações de Moraes com a sua equipe para exercer criatividade na hora de enquadrar aí os investigados, de enquadrar os réus. Talvez essa estratégia realmente seja uma estratégia mais inteligente, inclusive, desses casos.
Guta Pini, o ministro Gilmar Mendes, o decano da corte, disse ter total confiança no ministro Alexandre de Moraes, defendeu aí, portanto, o colega de corte, declarou que encontros, inclusive, aí falando até a respeito de Dias Toffoli, que viajou com um advogado relacionado a esse mesmo caso, declarou que encontros entre juízes e advogados são comuns, mas, como bem disse aí o Lucas Berlanza, ele não citou o encontro, os 4 encontros, no mínimo, entre o ministro Alexandre de Moraes com o chefe do Banco Central, Gabriel Galípolo, para intervir em favor de uma instituição que era defendida pela esposa dele. Exatamente, tudo muito errado. Só o encontro do ministro com o presidente do Banco Central, que foi, inclusive, só aconteceu por solicitação do ministro, isso já seria um escândalo. E agora tem esse outro ingrediente, que é justamente o banco era cliente da sua esposa. Agora, ninguém aguenta mais o Gilmar Mendes, né? O Gilmar Mendes não para de falar fora dos autos. Gente, ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal, é o decano da corte. O que ele está falando sobre tudo? Todos os assuntos, ele quer pautar a República, até no X também fica falando de futebol, como parece que está querendo se tornar uma figura cada vez mais popular. Será que ele tem pretensões políticas? É o que parece. Agora, veja, eles sempre saem em defesa uns dos outros. É um corporativismo, mas que nesse caso cheira até um pouco mal. Pior, é muito estranho, porque é algo extremamente grave, está saindo até no Globo. E aí o ministro sai logo na dianteira, na defesa, não, eu confio, não tem nada que precisa ver aqui, as instituições estão funcionando, estão funcionando mesmo, dentro do esperado por eles, dentro dessa dinâmica patrimonialista, dentro dessa dinâmica que eles operam, sempre em benefício deles. Então, é isso que chama muito a atenção, em especial nesse caso, porque está longe de ser algo trivial, porque vejam só, o autoritarismo do Alexandre de Moraes, infelizmente, já se tornou algo trivial aqui no nosso país. Ele censurou, derrubou um perfil, bloqueou uma conta, bloqueou contas bancárias de pessoas que nem estão respondendo o processo, mas é porque é a esposa de um investigado, é porque é o amigo, é o vizinho, derrubou conta e mandou prender sem ter prova, condenou sem ter golpe de Estado. Isso aí acabou sendo o dia a dia no Brasil. E o Gilmar Mendes sempre saiu em defesa desse dia a dia, da postura do ministro, e que um dia a história reconhecerá o papel de Alexandre de Moraes na defesa da democracia. Mas essa atuação do ministro saiu um pouco ali desse escopo, do autoritarismo, da ditadura, foi para um outro lado, foi para o interesse mais privado, ali, um interesse que envolve milhões, porque nessa outra atuação do ministro de autoritarismo, de abuso de poder e da ditadura da toga, qual que é o ganho? É ver o seu adversário fora do jogo político, é manter ali os seus aliados, mas não necessariamente, diretamente, pelo menos, um ganho aí financeiro, econômico. Agora, nessa atuação com o Banco Master, em especial porque a sua esposa tinha contrato com o banco, fica aí muito patente esse interesse econômico, até porque o patrimônio do casal aumentou exponencialmente, né, por conta dessa advocacia tão bem sucedida da sua esposa. Então, o ministro Gilmar Mendes sair em defesa também nessa atuação, nesse escopo aí, que tem, ao que tudo indica, esse viés mais econômico da coisa, causa alguma estranheza, né? Será que é só o ministro Alexandre de Moraes que tinha interesse nessa compra do BRB, do Master pelo BRB? Será que tem mais ministros aí envolvidos nesse tráfico de influência aparente? E eu também me recordo de uma fala recente do senador Alessandro Vieira, que disse no Senado que nós ainda não tivemos ministros presos, mas esse dia parece que se aproxima. E ele falou isso logo depois daquela viagem do Toffoli com um dos advogados do Banco Master. Então, talvez algumas peças estejam se mexendo ali em Brasília e as mãos não sejam apenas de um só ministro.